Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Muito obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje vai abordar sobre os cuidados com o idoso. Para tanto, recebemos aqui nos estúdios a doutora Osmari Virgínia Mendonça Andrade, que é terapeuta ocupacional e gerontóloga, mestranda em Educação e Saúde, diretora do Centro de Atendimento Geriátrico, SEGER, conselheira efetiva do CMDI, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, e diretora secretária do CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. Obrigado, doutora, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Milton. Eu agradeço o convite por falar de um tema tão importante, né, que é o envelhecimento. Nós vamos começar, doutora, perguntando: o que acontece realmente quando uma pessoa envelhece? Quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações? Então, Hamilton, nós temos o envelhecimento normal, que a partir dos 40 anos a gente já começa a ter algumas perdas significativas, né, que são as perdas funcionais, de pele, de alguns órgãos, enfim. E temos o envelhecimento patológico, né? Então, a gente pode constatar que uma pessoa, ela pode ter envelhecimentos diferentes com a mesma idade. Depende a questão genética dela e como essa pessoa vive, né? Hoje a gente é comprovado através de pesquisa que 75% do envelhecimento é o ambiente que ela vive e 25% é genético, né? Então, assim, se a pessoa tiver uma vida nesses anos com muitos problemas emocionais, se ela tiver uma vida graduada com exercício físico, uma boa alimentação, provavelmente esse envelhecimento vai ser melhor. Mas a gente vê muitos hoje com um envelhecimento mais crônico, né? Pessoas que já vêm acometidas, que vêm avançando muito, o Alzheimer, as demências, né? AVC. Então, isso contribui para um envelhecimento mais difícil, porque ela vai precisar de mais cuidados. Então, Tem um contraste aí, doutora, até eu gostaria que a senhora explanasse. Na medida em que esses problemas ocorrem, como Alzheimer, enfim, outras doenças, há também uma certa longevidade, até por conta da saúde estar melhor. Como é que a senhora vê esse parâmetro, por exemplo? A saúde melhorou, mas o idoso, cada vez mais, ele, até por conta da idade, ele contrai essas doenças, seja por questão social, ou seja, até por questão familiar. É isso? hoje a questão ambiental, né, acaba contribuindo aí para esse avanço, né, na questão também do envelhecimento com algumas patologias associadas, né. Outro fator também é a questão genética. A questão hoje vem melhorando muito, nós estamos numa era contemporânea, né, a questão tecnológica vem avançando, algumas doenças estão erradicadas, outras, né, estão aparecendo, mas a gente vê que, assim, às vezes a demência ela vem avançando muito com pessoas até com pouca idade. Com 60 anos ela já começa aí, às vezes com algum déficit cognitivo, né, apresentar alguns lapsos de memória e que isso deve levar em consideração. Às vezes a pessoa tem lapsos de memória e vai muito tardio ao médico fazer uma consulta, isso acelera o processo, porque se ela vai precocemente, tem como às vezes Postergar. manter essa funcionalidade por maior tempo, né? Tá certo. Mas existe sim hoje avanço, né, tanto de medicamentoso, quanto também com atendimento aí de outros profissionais que vem ajudando muito no envelhecimento. Tá certo. Doutora, nós vamos para a primeira participação de rua. Vamos lá? Como fortalecer as redes de proteção ao idoso? Oi, Marcos. Então, hoje nós temos várias redes de atendimento, né? Temos o CRAS, o CRES, né? Que são centros de referências, temos a atenção básica, temos as instituições de longa permanência e temos um órgão muito importante para fortalecer, que no caso seria o Conselho do Idoso, né? Porque o papel do Conselho do Idoso é fiscalizar como estão o atendimento nessas redes. Então, a maior forma de se fortalecer isso
são as denúncias que chegam através do conselho e o conselho tomar suas providências devidas. Então, acho que o maior fortalecimento é a interlocução desses atendimentos, né? Uma rede conversar com a outra rede e também, quando essa rede não estiver favorecendo o serviço de qualidade, ter a denúncia através do Conselho do Idoso. Doutora Osmari, como estão, primeiro, a acessibilidade arquitetônica e os espaços de estacionamento para os idosos aqui na cidade, em São José do Rio Preto? Olha, Milton, eu acho que já melhorou muito. Hoje a gente vê esses espaços preservados, porém ainda nós não temos uma eficácia se realmente essas vagas estão sendo utilizadas pelos idosos. O Conselho do Idoso ele tem se preocupado muito com isso, né? A presidente ela se preocupa sempre, tem procurado os órgãos para ver como que está isso e também alguns atos fiscalizatórios quando chegam algumas denúncias. Mas infelizmente, nós vivemos num país que as pessoas, às vezes, assim, não denunciam, principalmente os idosos, né? Tem idosos mais ativos que vão lá e brigam por seus espaços. Porém, outros acabam se acomodando na situação, né? A questão da acessibilidade, eu acho que já melhorou bastante. A questão de transporte, eu acho que, assim, no Brasil nós temos muitas leis, né? Baseada desde a de 1998, depois do Estatuto do Idoso, o movimento dos aposentados que contribuiu bastante para melhorar essa questão do envelhecimento, mas eu acho que ainda falta mais, né? Falta as pessoas saber os seus direitos. Hoje a gente vê que a participação, apesar de ter vários grupos da terceira idade, apesar de ter representação dentro dos conselhos dos idosos, mas são poucas pessoas na representatividade, né? Podendo realmente lutar pelos seus direitos. Eu acho que isso tem que aumentar, tem que fortalecer, né? Porque é de direito. Porém, nós sabemos também que a nossa justiça é muito morosa. Às vezes chega até o conselho, mas até passar por toda a tramitação, o idoso já perdeu a viagem, quer dizer, às vezes ele prefere pagar a passagem do que esperar todo o procedimento. Mas o conselho ele tem sido muito atuante nessa questão, acho que nós já tivemos várias denúncias e tem corrido atrás, porém, assim, às vezes com eficácia, às vezes não, porque muitas das vezes eles falam também que as vagas já tinha sido antecipada para outros idosos, às vezes o idoso marcou e não foi no dia, enfim. Mas nós tivemos até um conselheiro que chegou a entrar no transporte para ver o que estava acontecendo. Muitas vezes também não tem instrumento suficiente para a gente entrar na justiça, porque muitas vezes você vai lá e não é daquele jeito que foi passado, né? Mas eu acho que falta, tem muitas empresas que são idôneas e que seguem na risca, né? E tem outros que, né, a gente tem uma dificuldade maior. A senhora diria também que é um problema de cultura, um problema cultural? Sim, eu acho que o Brasil, apesar de nós termos, a maioria dos políticos ter uma idade relativamente já idosa, nós não temos a questão da cultura de respeitar o nosso idoso no Brasil, né? E haja visto que o mundo está envelhecendo. Sim. E nós não estamos preparados para isso, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Nós estamos vivendo, a pirâmide inverteu. Hoje nós não temos mais um país jovem, nós temos um país já envelhecido e que nós estamos aí deparando com várias situações que é a questão, né? Vamos trocar o pneu com o carro andando, porque já está aí a questão. Mais uma perguntinha, doutora. Quais são os principais problemas enfrentados com aqueles idosos dependentes e frágeis aqui no nosso município? Então, Hamilton, o que acontece, né? Quando um idoso ele vai para uma instituição de longa permanência ou ele tem alguma patologia associada, muitas das vezes esse idoso, principalmente quem tem demência, então ele vem num ciclo reto. Ele teve alguma infecção, ele desce um pouquinho. Ele teve outro problema, ele desce mais um pouquinho. E ele não volta mais, né, na questão da funcionalidade como ele estava. Então, quando as pessoas vão para a instituição, o instrumento que foi usado aqui foi o CATS. É um instrumento que você usa para verificar a dependência desse idoso. Então, há 5 anos atrás, era um perfil de idoso. Hoje é outro perfil. Esse idoso que entrou com uma funcionalidade, mas às vezes com lapso de memória, com uma parte cognitiva afetada,
muitas das vezes a demora, às vezes, para perceber algum quadro de infecção, esse idoso cai. E quando ele cai, ele volta numa situação que muitas vezes hoje as nossas instituições de longa permanência não têm condição de atender, porque ele vai precisar de um suporte maior, de cuidados, de alimentação, sim, tudo muito encarecido os valores. E muitas vezes a instituição mantida pelo município, muitas instituições privadas, não tem um pote para atender esse idoso, porque muitas vezes ele vai usar de recurso oxigênio contínuo, ele vai ter que ser aspirado de 1 em 1 hora, ele vai usar uma dieta nasointeral, e tudo isso precisa de pessoas qualificadas e com uma boa formação para atender, né? E o maior problema hoje também não é só o local, é pessoas com formação boa para atender esse idoso. Então, hoje em São José do Rio Preto, nós não temos, e o maior problema hoje enfrentado pelo Conselho do Idoso é justamente esse grau 3, que nós não temos política dentro do município de Rio Preto para atender, e a demanda aumentou, né, muito. Haja visto que esses idosos estão sendo atendidos no domicílio, que vai uma equipe lá para atender, porém a família não tem condição de dar essa continuidade no tratamento, porque muitas vezes trabalha, precisa do emprego, então assim, acaba desestruturando a questão familiar, né, e enfim. Então nós precisamos realmente se adentrar a isso, né, porque é uma população grande, é uma demanda grande, e nós estamos discutindo dentro aí dos setores que atende idoso, o maior problema hoje são essas pessoas, né? Doutora, tem mais uma perguntinha de rua. Vamos lá? Como está sendo enfrentado a saúde dos idosos fragilizados? É justamente isso, foi o que eu acabei de falar, né? É a questão, Marcelo, de não ter, né, infelizmente, uma política mais centrada para isso. Hoje a gente vê, dentro dos hospitais, a demanda que se tem, e nós não temos também hospitais preparados, e assim, o fato de ser uma demanda muito grande, muitas vezes esses idosos vão para o hospital, né? Às vezes não tem leito, fica no corredor por muito, muito tempo, né? Às vezes tem que voltar para a instituição que ele foi. Então, assim, está um caos, né? Eu acho que é uma questão que está aí e que eu acho que a gente tem que pegar isso, porque tem aumentado muito essa demanda, e nós não temos em São José do Rio Preto o único local hoje para atender idosos fragilizados, aqui no Padre, aqui onde era a maternidade, né? O único local hoje que está podendo atender esses clientes. Mas as instituições de longa permanência privada, mas que também têm critérios a seguir, não sei se estão todas preparadas para atender esse tipo de idosos. Doutora Osmari, para fechar esse nosso primeiro bloco, a violência contra os idosos tem crescido muito aqui no município? Sim, não só no município, no nível de Brasil, né? Tem, porque assim, hoje a gente vê como mudou, né, esse perfil. Muitos dos filhos e netos dependem do salário da aposentadoria e dos seus avós para sobreviver. Então, a maior violência acaba sendo por dinheiro, acaba sendo, por exemplo, enquanto o idoso tem uma funcionalidade dentro do contexto dele, tudo bem. A partir do momento que ele adoece e que ele precisa de cuidados, aí começa o problema, né? É aí que começa a violência, é aí que começa a questão, assim, que muitas vezes não tem até local para institucionalizar, e que também eu acho que primeiro tem que esgotar todas as questões para depois levar um idoso a uma instituição, mas a gente tem que ter políticas, tá, para o idoso semi-dependente também, para esse idoso que tem algum problema com o seu familiar ou que precisa de alguns cuidados e que não precisa ser institucionalizado. Porque hoje a gente tem política na promoção, né? Tem os grupos da terceira idade, mas um idoso que tem um AVC, que tem uma sequela, que tem um lapso de memória, que tem uma parte cognitiva, ele não pode frequentar esses grupos, até porque não é que não pode, mas a aceitação dele dentro desse grupo é diferente, porque aqueles idosos que estão ali, eles estão na ativa, né? Então, nós precisamos ter centros de referência do idoso, nós precisamos ter centro-dia, que esse idoso possa ir lá,
ter um medicamento, ter algumas atividades para ele melhorar a sua funcionalidade. E nós também precisamos ter cuidadores, né, que hoje já tem uma política em São Paulo funcionando muito bem, são um cuidador para cada 10 idosos que tem problema na sua casa, até mesmo que mora sozinho, que corre o risco de ser assaltado, de ser violentado, uma pessoa que vai lá, que dê o medicamento para ver se esse idoso está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Então, assim, nós precisamos efetivar nossas políticas, né? Então, para isso, nós precisamos fortalecer as redes. Tá certo, doutora. Nós vamos fazer agora um pequenino intervalo e o Câmara Cidadania volta já já. Um instante só. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, o canal 4 da NET, e também você pode assistir através do portal www.riopreto.sp.leg.br. Hoje, com a presença ilustre da doutora Osmari Virgínia Mendonça Andrade, que está discorrendo sobre os cuidados com o idoso. A senhora falou no bloco anterior, doutora, de cuidadores de idosos. Quem é o cuidador de idosos e qual a formação desse profissional? Então, o cuidador, ele surgiu, né, pela demanda do envelhecimento está aí, né, na porta, e acabou assim. Muitas vezes o cuidador é o filho, muitas vezes esse cuidador é o irmão, às vezes que nunca, o próprio idoso cuidando do próprio idoso. E idosos, a pessoa que não tem uma formação a nível superior, mas que possa fazer um curso, né, de capacitação para atender esses idosos. Então, hoje a gente vê vários locais, né, nós temos hoje a prefeitura, o AGERI, que faz essa formação, né, para essas pessoas. E essas pessoas estão ali para, muitas vezes, ir ao domicílio ou mesmo trabalhar dentro de uma instituição de longa permanência. Então, o que esse cuidador faz, né? Ele tem a capacitação para quê? Para dar um medicamento quando é domicílio, para dar um banho, para acompanhar a alimentação, para fazer um passeio, para ir até o supermercado, enfim, uma pessoa que está ali para os cuidados primários, né? É um cuidado que, enquanto a pessoa está ali numa situação ainda que ela tem uma certa funcionalidade, tudo bem. Agora, para cuidados mais específicos, a pessoa precisa ter mais um curso técnico, que aí
já está caindo, né, o curso de auxiliar. Futuro aí a gente vai ter só enfermeiro e técnico, não Já vai com ter mais formação auxiliar. superior, então. Né? Então existe essa preocupação. Agora, a função de cuidador ainda não é regulamentada, né, no Brasil. Então as pessoas, são alguns cursos que capacitam. Eu acho que aqui nós temos uma política bem eficaz nessa questão, bem capacitando essas pessoas, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Pegando até carona nessa sua resposta, e há treinamento também suficiente para esses cuidadores idosos, para aqueles idosos paraplégicos ou com paralisia cerebral? Então, Hamilton, hoje a gente vê que esses cuidadores, né, principalmente para paraplégico, a gente tem a questão hoje da inclusão social, que também estão usando os cuidadores para estar atendendo essas crianças. A gente tem algumas pessoas, mas assim, veja bem, um cuidador ele tem que ser muito bem formado, porque o paraplégico, uma pessoa que já tem uma deficiência física, muitas vezes esses cuidadores, quem procura para fazer esses cursos, são pessoas idosas também. Então, às vezes, ela não tem a força ou uma força para atender isso, e o idoso às vezes até corre risco, ou a pessoa que tem uma deficiência também. Então é muito perigoso. Eu acho que esses locais, eu acho que tem que ter uma referência, como tem o Ageripe, como tem a prefeitura, e a gente precisa tomar cuidado onde estão sendo formados esses cuidadores, porque realmente precisa ter referência, né? Hoje a gente vê que a pessoa às vezes nem faz o curso e vai procurar saber, não, eu cuido do idoso. Aí você vai, quando você vai ver ela na prática, não sabe nada, né? Ela aprende ali na hora. E hoje a gente vê que a concentração de institucionalização é porque as pessoas que estão no domicílio com um idoso mais fragilizado ou com um idoso que perdeu sua funcionalidade, pegam esses cuidadores para levar para sua casa. Muitas vezes não são pessoas com formação, são pessoas que às vezes eram servidor, um doméstico, Ou né? exerceu alguma outra função. Serviços gerais, que acaba assumindo esse papel. Até para né? perceber um ganho maior. E isso muitas vezes prejudica, porque uma queda desse idoso que está com uma funcionalidade, pronto, ele já entra na questão crônica, ele acaba ficando frágil para um descuido de uma pessoa que não tem uma formação boa. Doutora, e se a família, o que a família deve fazer, por exemplo, quando vem um cuidador de idoso, um pseudo-cuidador, tentando ajudar a família e que esse cuidador não tem essa formação? O que precisa ser feito antes? Uma triagem? Então, Hamilton, é muito difícil as pessoas que deparam, né? Porque assim, a gente nunca pensa assim, eu vou precisar de serviço de uma instituição, eu vou precisar de um cuidador. É a hora que você precisa, você fica no desespero. E aí qualquer pessoa que vem, às vezes a pessoa não procura referência, ou alguém indicou, né? Que estava numa situação, mas agora é outra situação e pega aquela pessoa, enfim. Eu acho que as pessoas têm que tanto na instituição, como qualquer pessoa que vai entrar dentro da sua casa, tem que ter uma referência. De onde vem essa pessoa? Se essa pessoa tem antecedentes criminais, onde que essa pessoa fez o curso de formação, né? Se essa pessoa está capacitada para atender o seu idoso, se ela está capacitada para ficar lá na sua casa, né? Se ela tem uma qualificação para isso. Então, isso tudo a gente tem que ser. Agora, quem que te dá essa informação? Geralmente, a pessoa que vai contratar, ela tem que pedir uma carta de apresentação, né? Geralmente, os cursos, na Ageripe, na prefeitura, eles dão um certificado. Então, se tem um certificado, foi feito em algum lugar e tem uma referência. E o próprio conselho do idoso, ele pode sugerir algo semelhante? Então, ele não tem esse papel, né? O papel do Conselho do Idoso é a fiscalização, né, da qualidade do serviço que está sendo prestado. Sei. Mas eu acho que, por exemplo, dentro lá a gente tem as instituições que estão seguindo as legislações, que estão de acordo com as legislações. Então, assim, às vezes eles até orientam algumas instituições lá, a lista, nós temos essa lista, aqui as pessoas estão regulamentadas. Então, assim, mas também não é o seu papel. A questão de cuidadores, eu acho que, assim, é muito complicado o conselho assumir esse papel, até porque a gente não acompanha isso e nem pode fazer isso. Mas eu acho que uma coisa que o conselho pode fomentar é até, de repente, estar fiscalizando esses cursos, ou até fomentar que alguns bairros tenham esses cursos, né? E aí pode pegar aí semelhança de alguns que já têm.
Eu acho que isso, mas assim, para orientação é complicado. Acho que você tem que pegar da onde, né, uma carta de apresentação, da onde que está. Ok. Vamos para as ruas? Novamente, Vamos lá. uma pergunta para a senhora. Quais são os profissionais que atuam em centros geriátricos? Bom, segundo o GERP, né, que é um centro de referência da questão do idoso, e a gente tem a RDC 29, né, que são leis que prezam as instituições de longa permanência. O correto de ter dentro de uma instituição de longa permanência, né, que são esses centros geriátricos, que são casas de repouso, é ter dependendo do grau de complexidade que se tem, porque hoje vai todos os tipos de complexidade, às vezes há uma mistura total, né? Então, a gente, primeiramente, tem que ser pessoas qualificadas, tem que ter um enfermeiro, pelo menos 8 horas ali, para estar dando a medicação, para fazer procedimentos mais invasivos, como passagem de sonda, né? Uma inalação, uma aspiração. Vocês devem ter, obviamente, pacientes ostomizados. Sim, sim, né? Aí aparece tudo. Então, assim, tem que ter o enfermeiro, tem que ter uma nutricionista para fazer o acompanhamento de como esse idoso está, se ele está perdendo peso, se ele não está, se ele precisa de massa muscular, se ele não precisa. Então, acompanhar o cardápio desse idoso. Então, acho que é importantíssimo ter um nutricionista. O terapeuta ocupacional, que tem um papel importante na questão do cotidiano para manter essa funcionalidade desse idoso. Tem que ter um fisioterapeuta para trabalhar essa questão motora, fortalecimento muscular, para que esse idoso tenha uma agilidade, uma funcionalidade melhor. Tem que ter um médico geriatra, né, um clínico dentro para dar esse suporte. E mais os cuidadores e técnicos. E assim, para complementar, eu acho que fica, se tiver um psicólogo, um musicoterapeuta, uma fonoaudióloga, um farmacêutico, acho que isso tudo, quando você dá uma qualidade de serviço, você tem tudo isso. Agora, assim, o que precisa tomar cuidado é porque, assim, quando a pessoa ela vai pagar, às vezes um custo, quando você dá uma qualidade, o custo às vezes é alto, né? O que não pode é camuflar esses lugares. Então, assim, eu não pus no asilo, eu pus numa casa de repouso. Quando você vai ver, tem lá um auxiliar, que é o dono, né? Que muitas vezes essas casas hoje são montadas por negócio, então coloca os idosos lá como depósito. Muitas vezes são piores do que as instituições públicas que são fiscalizadas, que seguem normas. Então, precisa tomar muito cuidado quando você vai procurar uma instituição de longa permanência. Ver a credibilidade dessa instituição, quem são os profissionais, se eles têm qualificação, se não têm, né? Como que é isso? Quantas pessoas trabalham dentro da instituição? Hoje, pela resolução, é um auxiliar de enfermagem para 20 idosos, dentro da normativa, tá? Mas se você for seguir isso seria para idosos que têm uma funcionalidade plena, que anda, que vai, que vem. Um idoso mais fragilizado, esse não comporta, tem que ser no mínimo 1 para 4. E olhe lá, você corre o risco ainda desse idoso cair, porque o idoso que ele não tem um fortalecimento, que ele tem problema de equilíbrio, às vezes você não pode ficar restringido o tempo todo. Às vezes você solta, ele tem risco de queda. E se ele tem risco de queda, muitas vezes ele tem que ficar contido, mas a cada 2 horas tem que caminhar com esse idoso para ele não perder essa funcionalidade ainda que ele tem. Então a gente precisa tomar cuidado, até assim, para muitas vezes a questão da instituição, por ela ter uma rotina, às vezes o idoso chega com uma funcionalidade e ele vai perdendo essa funcionalidade porque assim, ele pede para ir no banheiro, aí a pessoa fala assim, não, você está de fralda, né? Então assim, em vez de ajudar esse idoso voltar na sua independência, ele incentiva a dependência desse idoso. E o que ocorre também, Hamilton, isso em casa. Às vezes a pessoa fala assim, mas está em casa também. Muitas vezes não fica ali com a família, fica lá no quarto do fundo, fica lá no apartamento. A família não acompanha muitas vezes isso. E às vezes o cuidador reforça o lado doente, né? Tipo assim, ele consegue comer sozinho, mas vamos pôr na boca que é mais rápido. Ele pede para ir no banheiro, vamos pôr a fralda porque dá muito trabalho e eu não tenho força para levar até o banheiro, né? Então tudo isso esse idoso entra num padrão, como eu te falei, às vezes entra semi-dependente, daqui a pouco está dependente. Né? Geralmente, quais são as atividades, doutora, que são desenvolvidas nesses centros geriátricos?
Então, nos centros geriátricos, né, alguns, e aí, assim, a gente tem que ver a questão, que quando ele é separado por complexidade, né, o que que acontece? Você vai trabalhar de acordo com a complexidade dele. Se ele é um idoso frágil, você vai trabalhar o quê? Você tem que trabalhar com atividades que requer um alívio e dar essa questão do idoso assim. Se ele é acamado, tem que virar de decúbito, tem que fazer descarga de peso, tem que pôr esse idoso, tirar esse idoso da cama, do leito e pôr para sentar, tem que pôr esse idoso no sol, né? São atividades cotidianas, né? Mas a questão da fisioterapia que eu acho aí fundamental, né? A fisioterapia no estágio mais fragilizado. A terapia ocupacional vai ajudar nessa dependência. Se o idoso tem dificuldade para comer, ela vai incentivar para comer. Acho que aí entra o fonoaudiólogo também, né? Agora, a fase intermediária, que é aquele idoso que usa algum dispositivo, mas tem lapsos de memória, tal, o que que você vai fazer? Você vai manter essa funcionalidade dele. Então, aí são atividades mais cognitivas, que são atividades de memória, são atividades instrumentais, né? Essas atividades instrumentais, pelo menos uma vez por semana, fazer o idoso ir ao supermercado, fazer uma compra, mexer com dinheiro, atender um telefone. Porque a gente não pode tirar isso dele porque ele está dentro de uma instituição, né? Então, fazer um passeio, levar ele no shopping. Então, essas atividades são muito interessante para esse idoso. Fazer um bingo, uma atividade de lazer, uma atividade recreativa, eu acho que aí é fundamental a terapia ocupacional. A psicologia também tem um papel interessante e a musicoterapia, né? Essas atividades no processo intermediário. O idoso mais independente, aí é específico porque esse idoso, muitas vezes, ele tem um lapso de memória, ele está bem na sua funcionalidade, mas ele não consegue morar sozinho, porque ele não consegue mais elaborar uma atividade, por exemplo, de uma alimentação. Ele não consegue, muitas vezes, fazer um almoço, ou comer na hora certa, ou tomar o remédio na hora certa, ou ir ao supermercado, ou pegar um transporte. Então, esse idoso muitas vezes vai porque está sozinho, está com depressão. Então, esse idoso você vai reforçar as atividades instrumentais dele e traçar uma atividade cotidiana dele no dia a dia. Então, esse idoso tem que fazer, essa instituição, fazer com que esse idoso se sinta na casa dele. Então, assim, acho que é importante as atividades da vida diária, né? De reforçar essa questão de banho, de vestiário, de higiene, né? As atividades instrumentais, também reforçar com as atividades de memória e atividades recreativas. Para finalizar o nosso programa, doutora, nós vamos para a última pergunta de rua. Vamos lá? Qual é a importância dos idosos para a sociedade? Olha, essa pergunta é muito importante, né? Eu acho que é valorizar o conhecimento desse idoso. Eu acho que a gente falta ainda a gente colocar em mente o quanto que é importante a experiência desse idoso que ele teve ao longo da sua vida. Então, eu acho que essa troca de experiência, se a gente pudesse pegar essa experiência desse idoso, né, e poder colocar nas nossas práticas do dia a dia, isso seria muito interessante. E a questão também de valorizar esse idoso que muitas vezes ele ainda tem um potencial, né, e muitas vezes ele é descartado, né? Então, acho que é a valorização, né, dele no seu conhecimento. Doutora, felizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Nós esperamos que ele tenha sido de grande valia para você. Hoje tivemos a presença aqui da doutora Osmari, que ricamente discorreu sobre os cuidados com o idoso. O Câmara Cidadania volta semana que vem com mais um assunto de interesse do cidadão. Obrigado mais uma vez, doutora, pela presença. Eu que agradeço. TV Câmara, o canal do Legislativo.